Então, 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 6 até o verso 12. 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 6 até o verso 12. A palavra de Deus diz assim, ó: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não havendo, o qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A ele foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Essa é a carta do apóstolo Pedro, e Pedro aqui, meus irmãos, ele quer fortalecer a fé daqueles que estavam forasteiros, os peregrinos, aqueles que estavam longe de casa, né, aqueles que estavam na dispersão. Então, lembrando aqui a seus leitores, que mesmo eles estando longe de casa, meus irmãos, eles são guardados pelo poder de Cristo, mediante a fé, e fé essa que é para salvação. E mostrando aqui que a graça de Deus, ela é um consolo eficiente, um consolo presente, né? Mesmo em tempo de perseguição aqui, é isso que Deus escreve à igreja usando Pedro. Então, aquele povo, como nós, meus irmãos, eram semeadura de Deus, eles estavam espalhados entre a diáspora, né? Entre aquele levante da perseguição, e tinha um propósito nisso tudo também, era anunciar a abundante graça de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, mais uma vez nós vemos Deus cuidando dos seus em tempos de dor, de perseguição. Então, essa carta aqui, meus irmãos, ela deixa evidente que os seus leitores estavam sofrendo perseguição por causa da fé. Então, eles não estavam sofrendo porque tinham feito escolhas erradas, tinham falado o que não deve, ou coisas afim. Eles estavam sofrendo pelo simples fato de serem crentes. A gente tem visto um pouco disso, né? Tem rolado muitos vídeos na internet de pessoas hostilizando os judeus, porque eles são judeus, simples assim. Aqui a gente pode ter uma ideia hoje no que acontecia naquela época, né? Hoje mesmo eu vi um vídeo, né? E uma pessoa falou no vídeo que Hitler, ele deveria ter terminado o que ele começou lá atrás, simplesmente porque alguém era um judeu, e essa pessoa irritada. Então isso é hostilização, meus irmãos, por causa de ter nascido naquele país, eles estão sofrendo perseguição, né? Então o povo aqui, por serem cristãos, por professarem a fé em Cristo Jesus, eles estavam sofrendo essa perseguição. E é por isso que Pedro ele vai descrever a preciosidade da fé doada por Deus aos seus leitores, ao seu povo. E Pedro aqui ele vai mostrar que a graça salvífica de Deus,
é a melhor coisa que eu e você temos na vida, é a melhor coisa que eu e você precisamos na vida. Então, todo esse fogo ardente da perseguição, meus irmãos, nós temos que lembrar como aquele povo testificou, é algo transitório. E as coisas que nos acontecem não podem ser comparadas, né, com o Evangelho de Cristo, que nós podemos testificar através das Escrituras. A Bíblia vem nos exortando e nos falando constantemente. Então, em resumo aqui, Pedro ele vai nos dizer na carta que o sofrimento pode ser presente, mas o consolo da graça de Deus é eterno. Por isso, meus irmãos, que nós temos que focar em Cristo, focar em Deus, focar nas Escrituras e não focar no problema em si. Lembra, o problema não é o problema é o nosso coração. O problema é onde a gente coloca esperança, o problema é onde a gente busca motivação. E às vezes a nossa motivação, a nossa esperança, o nosso coração está desregulado com as Escrituras. E talvez é por isso que muitos de nós têm vivido dias mais difíceis. E Deus, meus irmãos, Ele é uma realidade de consolo presente. Cristo morreu por mim e por você, isso basta. Se a gente fosse viver mais 100 anos aqui na terra, só com dor e sofrimento, a nossa alegria tinha que ser grande, pelo simples fato de Cristo já ter adquirido a minha salvação e a sua salvação, e a gente poder saber que a nossa leve, momentânea tribulação, ela não se compara ao eterno peso de glória que há de ser revelado em mim e em você. Nós iremos passar uma eternidade com Deus. Então, às vezes nós concentramos nos lugares errados. Então, é nessa perspectiva que Pedro ele nos apresenta aqui, que a graça, a salvação, que Cristo é a melhor coisa. É como aqui se Pedro quisesse gravar no meu coração, no seu coração, a eternidade. Os nossos olhos têm que estar fixos na eternidade. Essa realidade, meus irmãos, é uma realidade passageira, né? Essa realidade, ela logo vai passar. Então, nós temos que lembrar que a fé preciosa, ela aponta para algo melhor. A fé, ela está depositada em Cristo Jesus. A fé não é uma força, não é um pensamento positivo. A fé não é cruzar os dedos. Não, a fé é Cristo Jesus, é uma pessoa. Nós depositamos a nossa fé e nossa esperança em alguém, não numa coisa, não numa força. Então, por isso que ele vai dizer assim, ó, nisso vocês exultam. Ele começa, né? Nisso exultam, sejam alegres. Então, o começo aqui, meus irmãos, do primeiro versículo aqui, já traz para nós um peso importantíssimo, nessas palavras que Pedro começa. Nisso vocês exultam, porque a alegria, meus irmãos, do Senhor, ela será sempre a minha força e a sua força em tempos difíceis. Talvez a única coisa que eu e você teremos nos momentos de dor e de tristeza, de aflição, é a força, a esperança, o consolo do Espírito. Por isso que ele começa dizendo, ó, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, meus irmãos. Então, a fonte da nossa alegria é a ressurreição de Cristo. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo, ela é a base da nossa fé. Se Cristo ressuscitou, nós temos esperança. O capítulo 15 de Coríntios, Paulo ele vai falar assim, ó, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé era em vão, não servia para nada. Então toda a nossa alegria em tempos difíceis, em tempos de perseguição, é o simples fato concreto, uma realidade presente de Cristo está vivo. Por isso que é uma perseguição de Jesus até hoje, porque ninguém persegue morto.
Cristo está vivo, por isso que é uma perseguição ao povo de Deus, a Cristo Jesus. E essa é a nossa alegria, meus irmãos. O ato de Deus, Pai, ressuscitar o seu Filho dentre os mortos pelo poder do Espírito, é a razão da nossa exultação constante. Por isso que Ele vai nos chamar, exultais nisso. Ele nos chama a nos alegrar na certeza, na realidade da ressurreição de Cristo. Por causa da ressurreição de Cristo, nós agora temos vida. Por causa dessa realidade, meus irmãos, nós temos esperança. E quando eu e você perdemos isso de vista, a contrição passageira das provações nos levarão a vivermos uma vida triste. Porque se eu e você tirarmos o foco, o olhar da realidade de que Cristo vive, Cristo ressuscitou, nós começamos a olhar para as provações, para as dificuldades da vida e concentramos nisso, e em vez de nos alegrar, nos exultar na realidade de que Cristo já garantiu a nossa vitória. A tristeza, meus irmãos, a aflição, ela produz uma tristeza passageira. Mas Ele está querendo mostrar para mim e para você que a ressurreição de Cristo, ela produz esse peso de glória eterno. Não tem fim. Não tem fim. E se a minha alegria, a sua alegria, a nossa exultação não estiver no Cristo ressurreto, as breves provações da minha vida e da sua, elas vão tirar o sorriso do nosso rosto. É por isso que crente, quando passa por problemas, ele consegue deitar e dormir, ele consegue sorrir. Não é porque o problema não é problema, não é porque não dói, não é porque não está difícil, não é porque essas coisas acontecem, mas é porque nós temos um Deus que está vivo, que cuida, que controla, é todo sábio, todo amor, e nós descansamos nessa realidade, que é um fato, que é uma verdade, meus irmãos. E quando eu e você temos esse testemunho claro nos nossos corações, as perspectivas mudam. E as provações, elas passam apenas a confirmar o valor da minha fé e da sua. Aquilo que Tiago nos disse, a provação é para nós sermos aprovados. Deus não tenta ninguém, Deus prova para que eu e você amadureçamos, para que nós não sejamos como meninos. E sendo assim, toda tristeza vinda da provação, ela resulta na alegre confirmação da fé que Deus nos concedeu. A fé é um dom de Deus. Então, Pedro aqui vai dizer que é necessário que nós sejamos provados, porque é no evento da provação que Deus nos mostra que a nossa fé não é perecível como ouro. E ele compara a fé com ouro. E todo mundo já leu nas Escrituras, a Bíblia traz o ouro como algo de valor. E Pedro aqui está dizendo que o ouro tem valor, mas a nossa fé é algo de muito, 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 muito mais valor. E as provações, meus irmãos, é para que a nossa fé seja provada. O ourives, ele põe fogo no ouro para tirar as impurezas, para que a joia fique cada vez mais pura. É por isso que o fogo ardente, que é a linguagem que Pedro usa na sua carta, é o fogo das provações, das aflições. É porque Deus quer nos depurar, Deus quer separar de nós as impurezas, nos santificar. E nós precisamos disso a todo momento. A fé em Cristo, meus irmãos, é como um vinho novo colocado naquele odre velho, que embora não se pode colocar um vinho novo num odre velho, mas o Cristo, o Espírito de Cristo em mim e em você, que somos velhos, arrebentados, mas o Espírito de Deus em mim e em você nos vivifica, nos coloca valor. Então a fé que eu e você temos é algo extremamente importante, necessário, e é um dom de Deus. E essa fé, ela constantemente vai ser provada, ela constantemente vai ser depurada. Por isso que as provações e as circunstâncias, elas são comuns na minha vida e na sua.
Por isso que às vezes você resolve um problema, já emenda outro problema, que já tem outro problema, que tem mais outro problema, e aí você pede para um problema ficar esperando, porque você não pode pegar ele agora, e aí você põe mais 2, 3 senhas para outro problema, e a vida é assim, e nisso Deus, na sua soberania, Ele está nos depurando, nos purificando, nos amadurecendo. E olha o que Ele vai dizer aqui, ó: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados. Meus irmãos, às vezes é necessário que Deus nos corrija, às vezes é necessário que Deus, Ele nos prove, porque nós estamos distante dEle. As provações são um meio que Deus usa para nos manter no prumo da porta que é estreita. A gente tem falado muito isso, e eu quero que você fixe isso bem na sua mente, né? Caminhada com Cristo não é vida boa, caminhada com Cristo não é glória, não é riqueza, não, caminhada com Cristo, na verdade, é o negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É você renunciar aos seus desejos, às suas vontades, para viver o ideal de Deus e não o seu. É você renunciar ao que você acha, para viver o que Deus quer. Por isso que às vezes o crente, ele passa por várias provações e constantes provações, é porque ele não aprende. Ele não aprende. E Deus não tem problema com isso, Ele é dono do tempo, Ele é dono da vida, Ele controla tudo. Ele coloca você para repetir de ano, né? Deus, Ele não tem problema. Ele coloca você para fazer a 5ª série todas as vezes que for preciso. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo 119, 67, diz assim, ó: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Por isso, meus irmãos, que eu e você precisamos olhar para as aflições, olhar para as intempéries da vida e perguntar: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer que eu mude? O que eu tenho que me arrepender? O que eu tenho que renunciar? Mas às vezes Deus, Ele tem nos corrigido, meus irmãos, e a gente está com os ouvidos tapados. E é no tempo da provação, meus irmãos, da nossa fé, que o Espírito Santo, Ele testemunha ao nosso espírito que nós somos perseverantes, como os nossos irmãos do passado. É bom você olhar para a igreja, olhar para a história da igreja, olhar para a vida daqueles que passaram por problemas, né, como aquela música, Dando Glória a Deus. Sempre você vai ver numa igreja aquela irmã que só sofre e tem um sorriso no rosto, e ninguém nunca vai entender isso, só ela e Deus. É isso que Deus está querendo despertar em nós, para que a gente comece a olhar firmemente ao autor e consumador da nossa fé. Cristo já ressuscitou, tudo que eu e você temos é Cristo, e é tudo que eu e você precisamos. Por isso que eu e você podemos nos alegrar, nos exultar nas provações e na vida que Deus tem dado para cada um de nós aqui, porque Cristo ressuscitou. Isso é uma realidade, isso é maravilhoso. Então, meus irmãos, a fé, ela é um tipo de afeição verdadeira gerada por Deus, que tem como fruto a existência de um amor contínuo por Jesus. Afeição é gosto, é amor. Por isso que Deus quer corrigir as nossas afeições, os nossos amores. Às vezes você ama coisas que não são pecados, mas se tornam pecaminosas por causa do valor que você tem dado a essas coisas. E isso se torna um ídolo e vira idolatria. E idolatria é tudo aquilo que você coloca e ama mais do que Jesus. E é por isso que muitos dentro da igreja têm feito de coisas que foi Deus quem fez para o nosso benefício, um ídolo. Eu gosto de usar, por exemplo, o exemplo do descanso, né? Deus, Ele nos chama a descansar, é para você descansar, mas muitas vezes você quer descansar e deixa de vir num culto para descansar, você deixa de orar para descansar, você deixa de cuidar da casa, ajudar com a esposa para descansar, e você faz aquilo que é para fazer de maneira errada, e você coloca um valor errado, do jeito errado.
E aí aquilo que era para ser bênção se torna maldição na sua vida, porque você colocou o descanso como um Deus. É aquilo que Paulo vai dizer no capítulo 1 de Romanos: você fez da criação o Criador, você adorou a coisa criada. E eu sei como que é isso, porque nós somos homens e você passa às vezes o dia todo dentro do trabalho, às vezes serviço pesado, e a única coisa que você quer é tomar um banho, jantar e deitar. E aí a gente às vezes esquece que tem uma esposa, que tem uma casa, que tem filhos, que tem uma realidade onde o próprio Senhor Jesus, né, usado pelo próprio Pedro, vai dizer para nós: vivei a vida comum do lar. A gente gosta de dizer que a mulher tem dupla jornada, mas o homem também tem, meu irmão, é porque a gente gosta só de colocar nas costas da esposa. Viver a vida comum do lar é fazer tudo aquilo que um lar exige. Então tem que lavar, tem que varrer, tem que cozinhar, tem que ajudar, cuidar de menino, dar banho de menino, pôr menino para dormir, e toda essa dinâmica. Mas às vezes a gente faz da criação um ídolo, e a gente faz isso com dinheiro, a gente faz isso com trabalho, a gente faz isso com pessoas, a gente faz isso com os filhos, a gente faz isso com sonhos, a gente faz isso com tanta coisa. Então, meus irmãos, é por isso que às vezes Deus ele tem que nos corrigir, e Deus ele quer ajustar, alinhar suas afeições, seus amores. O seu amor tem que estar no lugar correto, amar somente a Cristo Jesus. Por isso que ele vai dizer nos evangelhos: se você amar pai, mãe, filhos mais do que a mim, você não é digno de mim. Aí a gente volta naquela pergunta: você ama Jesus? Amo. Mas a pergunta é: o quanto você ama Jesus? Que lugar que ele ocupa na sua vida? Ele tem ocupado lugar na sua vida a ponto de você descobrir um mandamento, uma verdade que confronta as suas ações e você se arrepende e muda? Ou você olha e fala: não, Senhor, nessa parte para mim não dá. Então, meus irmãos, Deus quer corrigir essa dinâmica minha e sua. E observa, quem está escrevendo a carta aqui é alguém que viu Jesus, é alguém que andou com Jesus, é alguém que estava lá no Monte da Transfiguração, e ele está escrevendo uma carta para crentes que só ouviram isso. Nós somos os ouvintes também. Por isso que ele vai dizer assim, ó, a quem não havendo visto, mas no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Ele está escrevendo, ele viu, meus irmãos. Agora você imagina, a gente não tem noção o que é falar com um apóstolo que viu, né? Você pega os apóstolos, uma cambada de gente frouxo, até Jesus, quando Jesus morreu, os apóstolos, uma homaiada frouxa, todo mundo correu, deixou só João lá, todo mundo, deu no pé, que o bicho pegou. Mas quando eles veem Jesus ressurreto, meu irmão, acontece uma transformação na vida desses homens, que todos morrem martirizados, enfrentam o mundo, enfrentam as trevas, porque eles entenderam o Evangelho, eles viram Cristo ressurreto. E é o mesmo Espírito que habita neles, habita em mim, habita em você. Por que eu e você não temos essa mesma postura? É porque talvez essa fé não habita na minha vida e na sua. Por isso que Deus ele tem que aumentar o fogo para nos depurar, para que essa fé não seja vacilante, para que essa fé seja separada da fé falsa. Porque você pode viver um evangelho falso. Se você se sente bem na igreja, se você tem lido a Bíblia, orado constantemente e não tem mudado de vida, tem alguma coisa errada. E não é com a Bíblia, é comigo e com você, meus irmãos. E nós temos que voltar para o evangelho genuíno. Cristo ressuscitou, isso basta. É por isso que nós vamos entender aquilo que está escrito lá em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas. Intrepidez. Meus irmãos, eles não tinham medo de morrer. Jesus ressuscitou, e quem viu essa realidade está escrevendo: eu vi. E bem-aventurado mais são vocês que não viram e creram.
Então, meus irmãos, nós temos tudo à nossa disposição, uma realidade de um Cristo ressurreto que morreu para me salvar, para te salvar. Ele nos perdoou, nos livrou do pecado, da culpa do pecado, da escravidão do pecado. E por que a gente não se alegra? Por que a gente não está exultante na nossa vida? Por que a gente está só murmurando? Já está acabando o ano, não fiz nada, minha vida não mudou nada, não fiz nada e não sei o quê. Está errado, meu irmão. Nós precisamos entender que o valor da nossa fé, ela nos ajuda a vencer essa incredulidade que nós temos vivido. Por isso que Deus, Ele tem que depurar a nossa fé, para mostrar o valor dela. Você de fato tem vivido uma fé genuína? Os alicerces da sua vida podem se abalar e você ainda continua firme na fé e na doutrina dos apóstolos? Porque às vezes, meus irmãos, quando Deus nos acomete com algumas intempéries maiores, né, porque eu não estou falando aqui de perder um emprego, eu não estou falando aqui de bater um carro, e isso aí mas eu estou falando, meu irmão, de vir uma doença terminal na minha vida e na sua, um luto, Deus tirar de mim, de você, alguém que nós amamos. Será que a nossa fé continua sendo inabalável? Será que o nosso olho vai estar fixo em Cristo Jesus, que ressuscitou, está vivo e vai nos ressuscitar um dia? A não ser que Ele volte antes, né? Meus irmãos, olhar para as aflições numa perspectiva correta é saber que Deus está nos moldando, é saber que Deus está nos provando, é saber que Deus está fazendo a nossa fé ser conhecida por nós mesmos. Deus conhece o seu coração, o meu coração. Deus, Ele não quer saber o que tem no seu coração, Ele já sabe o que tem no seu coração. Ele quer te mostrar, porque o seu coração e o meu coração é enganoso, e está cheio de gente que acha que é um crente top de linha. Mas aí Deus, meus irmãos, Ele nos prova a nossa fé, mesmo que seja necessário, por breve tempo aqui, como Ele tem dito aqui, para que a gente se exulte no valor dessa fé que Deus nos deu. Deus, meus irmãos, Ele não é a causa da nossa tristeza. Na verdade, Cristo, Ele é a única fonte de alívio que eu e você temos. Por isso que todas as coisas cooperam para o meu bem e o seu bem. Todas as coisas cooperam, não é para todo mundo, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Essa palavra, essa promessa é para o povo de Deus, não para os ímpios, não para aqueles que não amam a Deus. E na sequência aqui, meus irmãos, ele vai dizer, no verso 10, ele continua: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes de Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A eles foi revelado que, não por si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. E aqui, meus irmãos, Pedro, ele mostra a conexão do Antigo e do Novo Testamento. A salvação que a igreja recebeu hoje é a mesma anunciada pelos profetas lá no Antigo Testamento. A contemplação da alegria da salvação era o que regia a investigação e a meditação dos profetas. Eles que eram receptores da revelação de Deus, meus irmãos, eles tinham a mente voltada para esse grande mistério da salvação. Eles recebiam a revelação, mas eles não tinham noção quem era o Salvador, eles não tinham noção quando viria o Salvador, eles não tinham noção de praticamente quase nada. E eles pensavam nisso, eles perscrutavam isso, eles viviam pensando essas coisas.
E aquilo que os profetas anunciaram, eu e você podemos contemplar o cumprimento. Imagina, a nossa geração é uma geração privilegiada de poder testificar tudo aquilo que essa geração anunciou e não tinha clareza. E hoje eu e você, meus irmãos, podemos ter total clareza das coisas que os profetas anunciaram. Então, enquanto eles eram a boca de Deus para que o povo se atentasse para o cumprimento das profecias, nós nos alegramos e podemos exultar na salvação que veio de Cristo. Nós vimos a salvação. Você entende hoje o Evangelho de maneira mais clara do que antes. Então, uma vez que Pedro nos diz que a justiça de Deus ela é revelada no Evangelho, e tem como testemunhas esses profetas aqui da Antiga Aliança, por isso que ele vai dizer, que profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, porque era uma graça futura. Lembra que no Antigo Testamento tudo apontava para Cristo, então eles eram salvos mediante a fé naquele Salvador que viria. Nós somos salvos mediante a fé no Salvador que já veio. Enquanto eles olhavam para frente, nós olhamos para trás. É a mesma salvação, é o mesmo Cristo, é o mesmo Salvador. É a mesma coisa. E ele aqui está nos mostrando a graça revelada na ressurreição de Cristo. E isso tudo resume a proclamação profética do Antigo Testamento, feita por Cristo, né, através do Espírito para eles. E aí a gente tem mais clareza das coisas. Ele está querendo dizer que a mensagem profetizada pelos profetas é a mesma recebida na igreja hoje. Só que lá era uma mensagem com promessa, aqui com cumprimento. E mesmo assim nós temos ainda umas promessas que ainda hão de cumprir. Nós aguardamos a volta de Cristo. Isso é maravilhoso. E o Evangelho, meus irmãos, é a mensagem profética junto com o seu cumprimento. Porque o Evangelho são as boas novas. Ela vai falar de um Deus que fez todas as coisas, de um homem que se rebelou contra esse Deus, de um Cristo que morreu por mim e por você e ressuscitou, e de uma decisão que eu e você devemos tomar diante dessa realidade. Então o Evangelho, ele tem esse cumprimento profético, onde você ouve, crê e se aproprie. Porque lembra, havia muitas profecias, mas nem tudo eles compreendiam. Somente na plenitude dos tempos, meus irmãos, quando Cristo veio, que tudo aquilo que os profetas profetizaram, Joel, Isaías, Jeremias, né, todo o Antigo Testamento foi profetizado, e quando o cânon foi fechado, que tudo aquilo teve claridade. Quando tudo está fechado hoje para mim e para você, quando a gente olha a Trindade, por exemplo, ela está no livro inteiro, de Gênesis a Apocalipse, a Trindade está lá. Aquilo que eles não percebiam, não viam, agora nós temos a plenitude da revelação. Não precisa mais nada, meus irmãos. E ele está querendo mostrar para mim e para você que, se exultem nisso, Cristo ressuscitou, Cristo morreu, a promessa, a profecia se cumpriu. E como tem sido a nossa postura com relação a isso? Coisas essas que ele vai dizer assim, os anjos anelam perscrutar a respeito da salvação. Meus irmãos, Cristo, ele redimiu os homens e não redimiu os anjos. Os anjos, eles olham para a salvação que Deus tem feito, e eles se alegram com isso, e eles tentam entender essa dinâmica. Por isso que Lucas vai dizer que a alegria no céu, quando através do ministério de Cristo, uma alma se arrepende. Eles se alegram, meus irmãos, quando há um progresso na minha fé e na sua fé, nesse processo de santificação. E esse anúncio do Evangelho a nós que cremos, nos tornou testemunha dessa salvação. Nós somos alvos da abundante graça de Deus, e é nisso que nós devemos nos exultar.
Por isso que às vezes as coisas podem ser difíceis, estar difíceis, continuar difíceis. E a nossa alegria não muda, não é porque a situação mudou, mas é porque Cristo é a nossa alegria, Ele ressuscitou, a salvação veio, as promessas já se cumpriram e faltam poucas que se cumprirão. E quando eu e você olhamos para a realidade das Escrituras, meus irmãos, nós podemos descansar, porque tudo aquilo que foi profetizado, que eles não conseguiam ver e prescrutar, tamanha revelação, hoje nós podemos observar que tudo foi cumprido, falta pouca coisa. Jesus vai voltar para buscar um povo, Ele vai buscar aqueles que se arrependeram, é nisso que nós temos que nos exultar. E Deus, Ele tornou, meus irmãos, a mensagem da Boa Nova, do Evangelho, eficaz na minha vida e na sua. E é essa alegria que te surpreendeu no dia da salvação. A alegria da salvação é que nós encontramos esse consolo quando as coisas não vão mal, não vão bem, né? Então, meus irmãos, nós temos que entender essa dinâmica, buscar constantemente nos alegrar em Cristo. Às vezes nós estamos tão dispersos da realidade do Evangelho e nós não conseguimos nos alegrar nas pequenas coisas. Por isso que nós, como crentes, meus irmãos, nós devemos nos apropriar dessa realidade. Cristo já veio, Cristo está vivo, e por causa da morte e da ressurreição dele, eu e você temos vida, temos esperança, e nós podemos nos alegrar. Então a prova da nossa exultação em Deus, meus irmãos, é a proclamação do Evangelho. Por isso que eu e você temos que proclamar esse Evangelho. A salvação que nos alcançou, essa alegria que nós temos, ela tem que ser anunciada. E se a minha alegria e a sua não está em Deus, eu e você não podemos nos exultar nas provações, porque a maioria das provações da minha vida e na sua, eu e você não temos controle. Por isso que nós temos que voltar às Escrituras, por isso que nós temos que nos voltar ao Evangelho. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Nós estamos mais cheios do mundo do que das outras coisas. E é interessante que quando você vai ler a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses, que são cartas primas, são muito parecidas, Paulo ele vai chamar a igreja a ser cheia do Espírito Santo. E para que você seja um marido que ama, uma esposa que seja submissa, um filho obediente, um bom patrão, um bom servo, você tem que ser cheio do Espírito. Em Colossenses ele faz a mesma coisa. Ele vai falar no verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Aí logo em seguida ele começa, maridos, amem as suas esposas, não tratem ela com amargura, esposas, sejam submissas, filhos. Então observa, se você não for cheio do Espírito, e se você não tiver uma mente habitada ricamente pela palavra de Deus, você nunca vai ser essa esposa, esse marido, esse filho, esse servo, porque tudo vem de Deus, meus irmãos. Por isso que habite ricamente em vós a palavra, por isso que seja cheia do Espírito. A gente viu aqui o Sermão do Monte, são virtudes do Espírito, os dons são frutos do Espírito. Por isso que se você não ama, tem alguma coisa errada, porque o fruto do Espírito é amor. Se você não tem tido paciência, tem alguma coisa errada, porque o fruto do Espírito que habita em você é paciência. Então, quando a gente vai se distanciando da realidade do Evangelho, dessas verdades que Deus já deu e está à disposição minha e sua, nós não conseguimos observar aquilo que Pedro vai dizer para nós e nos exultar na realidade da provação. E aquilo que os profetas profetizaram e não entenderam muitas coisas, e hoje eu e você temos toda essa revelação à nossa disposição, nós continuamos sendo ainda esses crentes fracos, que não conseguem decorar mais do que 10 versículos,
que não consegue orar mais do que 3 minutos, que não consegue ler mais do que uma devocional curta, porque se for longa já não dá. Então, meus irmãos, a gente vai vendo que aquilo que tem habitado o nosso coração e aquilo que nós temos sido cheios, não é a palavra e nem do Espírito. E aí, como eu e você iremos nos exultar na provação? Como nós iremos nos alegrar? Porque se você não apropriar da realidade da ressurreição, se você não apropriar da realidade do perdão, se você não se apropriar da realidade da libertação do poder e da escravidão do pecado, como que você vai vencer? Por isso que nós vivemos, meus irmãos, é por fé. Por isso que ele vai dizer assim, ó, melhor são aqueles que não viram e creram. Pedro nos chama, meus irmãos, a nos alegrar. Pedro nos chama a nos exultar nas realidades que já está na minha mão e na sua. E as provações e as perseguições serão os problemas reais que nós vamos lidar debaixo do sol. Mas são esses mesmos problemas que Deus usa e usará para revelar o valor da nossa fé e testemunhar, meus irmãos, ao nosso espírito que nós somos os seus verdadeiros filhos. Então eu e você devemos nos alegrar, meus irmãos. Eu e você devemos nos exultar. Eu e você devemos nos apropriar. É aquilo que os meus irmãos pentecostais gostam de usar a frase, eu não gosto muito não, mas é tomar posse. Toma posse das verdades do Evangelho. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, a salvação está disponível, a porta da graça está aberta. Se exulte, se alegre. Tudo que você precisa já está disponível. Pedro vai dizer mais à frente, tudo o que você precisa para ter uma vida santa e piedosa, temos em Cristo Jesus. O problema é que nós olhamos para as Escrituras, meus irmãos, tudo bem. E aí a gente continua andando baseado no que a gente pensa. E aí às vezes a gente acha loucura Deus falar para você, se alegre na provação. E observa como nós estamos desconexos da realidade das Escrituras com a realidade que está sendo ouvida aí fora. Enquanto você ouve vozes aí, se Deus é amor, não pode ter sofrimento, se Deus é bom, Deus vai me prosperar, se Deus é bom, não eu posso ficar doente, se Deus é bom, nada de mal pode acontecer comigo. Mas as Escrituras vão dizer assim, ó, quando estiver acontecendo tudo isso de ruim na sua vida, se exulte, se alegre, Cristo morreu, a salvação chegou, por breve momento. Então observe, meus irmãos, a fé é algo extremamente importante, Deus é quem dá para mim e para você. E é interessante que nós também podemos aumentar essa fé, peça a Deus. A fé é um dom de Deus. Senhor, eu estou com a fé pequena. Você já orou para Deus aumentar a sua fé? Você já orou para Deus aumentar a sua paciência, aumentar o seu amor, sua longanimidade, sua benignidade, sua generosidade? Porque é fácil, né, a questão, por exemplo, da generosidade, é fácil você abençoar quem você gosta, e quem você não gosta? É fácil abençoar um filho, é fácil você tirar tudo que você tem e dar para o seu filho. Agora, e para quem não merece, é a mesma disposição? Então observe, meus irmãos, esse Espírito que nós dizemos crer e habitar dentro de nós, ele surte efeito prático, como nós temos visto Tiago nos ensinar. Aqueles que estão em Cristo é nova criatura. Então, se o Evangelho que você diz crer não tem surtido efeito prático na sua vida, tem alguma coisa errada. Então, Pedro aqui está querendo mostrar que a fé é extremamente importante. E ele, em momento nenhum, vai dizer que não tem a aflição e a dor e o sofrimento. E lá no capítulo 3, do verso 15, ele vai dizer assim, ó, que você tem que estar preparado para dar razão da sua fé. Então, quando você lê toda a carta de Pedro, você vai ver que a realidade do que Deus espera de mim, de você, não é o que tem sido pregado aí fora. E aí, por que você não tem se alegrado nas provações? Porque você não tem conhecido a Deus.
O Deus que você conhece é o Deus que não está nas Escrituras. É o Deus que nos chama ao arrependimento, é o Deus que nos chama ao conserto. É Deus que vai dizer assim no capítulo 3, para a gente cuidar da esposa, viver a vida comum do lar. Pedro aqui vai dizer que se você e sua esposa não estiver alinhado, não estiver tendo uma vida condizente, olha, as suas orações não são ouvidas. E está cheio de gente, não, eu estou orando, e o casamento? O casamento depois a gente resolve. E Deus já falou, não ouça a oração de gente que está com casamento. Está na Bíblia, você ora. Então observa, meus irmãos, Deus com todo o seu amor, com todo o seu cuidado, para mim e para você, Ele tem nos orientado, para nós nos alegrarmos, nos exultarmos na provação da nossa fé. Mas talvez a gente não tenha se alegrado nessa dinâmica, é porque a gente está distante do Senhor. E aí é nessa hora que nós percebemos que a nossa fé é uma fé falsa, uma fé fraca. Por isso que eu e você devemos nos alegrar constantemente nessa realidade que já é presente. Cristo é Deus, ressuscitou, nos libertou, se aproprie disso, viva isso, se entregue a Cristo, viva a Cristo. Ele tem que ser a prioridade na minha vida e na sua. E aí sim nós iremos nos alegrar, nos exultar. E aí sim, meus irmãos, nós iremos cada vez mais nos alegrar em Cristo Jesus. E aí aquilo que está dito aqui no verso 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Porque quem creu, recebeu a salvação, transformação. E eu e você precisamos nos atentar para isso, constantemente. Então, meus irmãos, se voltem cada vez mais a Cristo Jesus, se voltem cada vez mais à realidade daquilo que Deus já se revelou nas Escrituras. Não busque coisas que Deus não revelou. Tudo que você precisa está de Gênesis a Apocalipse. Ore mais, se arrependa daquilo que Deus já disse para você que é errado, ou você já está fazendo ainda errado. E aí sim, eu e você estaremos um dia diante de Cristo Jesus, recebendo a coroa da vida, e vai obter o fim da nossa fé, que é a salvação da minha alma e da sua alma. Amém? Então que Deus esteja nos abençoando, meus irmãos, que Deus esteja cada vez mais nos lembrando da realidade dessa fé, que vai ser constantemente provada, que vai ser constantemente depurada. Deus quer tirar as nossas impurezas, para que eu e você olhemos cada vez mais firme para Cristo, para a palavra e não para as coisas. A nossa esperança é Ele. Amém? Vamos ficar de pé?